iniciar hoje, talvez o primeiro de uma série de estudos sobre o casamento. Esclarecer algumas dúvidas, algumas heresias que se tem muito ensinado nas igrejas. Então não sei quantos estudos nós vamos fazer, mas esse é o primeiro. E nós vamos começar também do início. Começamos em Gênesis. Em Gênesis, onde foi a criação do homem. Nós deparamos, eu estou com duas traduções, estou com uma tradução que é Almeida Corrigida e uma NVI, uma da Nova Linguagem Internacional. Em Gênesis 2, no versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O mesmo versículo nós encontramos aqui na NVI, a tradução diferente, né? Que diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, e tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então no início aqui nós entendemos que no início da criação foi feito o homem, foi feito a mulher. Se nós formos observar, retroceder, veremos como a mulher foi formada, foi de uma costela de Adão. Também vamos entender que foi da costela, não foi nem da cabeça nem dos pés, ao lado. E que o Senhor disse, a Bíblia nos deixa claro, que transformaram-se os dois em uma só carne, porque foram tirados. Isso é no início. Deus está afirmando que transformaram os dois em uma só carne. Mas como entender esta transformação em uma só carne? Para dar continuidade, antes de eu poder dar esta explicação, eu gostaria de continuar aqui agora em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2. Aqui no capítulo 2 e o versículo 16, a partir do versículo 16, na corrigida, diz assim: Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência. Vamos retroceder um pouco mais. Vamos ler o Deuteronômio 16, vamos voltar um pouco mais. Eu vou no 14 ou no 13, versículo 13. Ainda assim fazeis isso: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, desculpa, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu conselho, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o seu Deus de Israel diz que ele aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais.
Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrade. Onde está o Deus dos juízos? É a mesma palavra a partir do versículo 13, na Nova Linguagem. Que o seu Deus lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito. Eles lhe pertencem, e por um só. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. E também odeio o homem que cobre de violência como se cobre roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenha um bom senso, não sejas infiéis. Na nossa leitura vai se resumir somente essas duas partes do Antigo Testamento, porque nós estamos falando aqui desde o início da criação. Existe uma lei posterior também em Deuteronômio, que se fala a respeito da lei de Moisés, mas que nós iremos discutir na próxima vez, onde nós estaremos discutindo então as palavras de Jesus também, que tem interpretações várias por aí. O Senhor disse logo na criação, desde a criação, é que o homem largaria pai e mãe. E entendamos uma coisa: quando foi falado isso aqui, não existia um pai ou uma mãe humana, nem de Adão, nem de Eva. Então está falando no futuro, geração futura. E dizendo o quê? Que deixaria pai e mãe. O que é deixar pai e mãe? Não é os abandonar, mas os filhos crescem e vão conhecer o filho, a filha vão conhecer o cônjuge, alguém, vão namorar, casar e vão construir os seus lares, a sua família. Os filhos são temporais. Marido, esposa, definitivo. Que é definitivo até que a morte os separe. Quando a Bíblia nos fala em transformar em uma só carne, e não diz em nenhum momento que é uma só carne com o pai, ou uma só carne com a mãe, ou com irmãos, mas é uma só carne, marido e mulher. A mulher não é uma só carne com o filho, com a filha que gerou, que saiu do ventre dela, mas é uma só carne com o marido. Quando Deus fala que espiritualmente é uma só carne, está dizendo exatamente o quê? Que é indivisível. Jesus vai explicar sobre isso melhor, nós vamos ter entendimento. O próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Quando se transforma em uma só carne, é como um ser humano. Se nós pegarmos, agora eu tenho dito isso, eu tenho exemplificado isso, se nós cortarmos um ser humano, uma pessoa, uma mulher, ao meio, ela não vai sobreviver. Se nós passarmos um ser humano ali numa serra elétrica, ou cortar com uma espada, não sei, ela não irá sobreviver em uma das duas partes. Se nós tentarmos pegarmos uma nota de 100 reais ou de 50, não importa, e rasgarmos, tiver só uma parte dela, pegar uma outra parte do mesmo valor, de igual valor, ela não valerá nada, porque perderá o valor, porque não é a mesma nota. Isso é adulteração. Assim como um homem também, uma mulher, larga o marido, aquele, como nós lemos aqui agora, para casar com outro, é o adultério, porque está adulterando, falsificando, acrescentando, modificando a palavra de Deus. Quando, isso é muito importante isso, é nós entendermos que desde a criação, nós não estamos, na Bíblia não existe alguma parte que nós possamos alterar,
para justificar uma separação, para justificar um divórcio, biblicamente falando. E ao longo desse estudo, eu pretendo provar que não existe nenhuma margem de dúvida para qualquer que seja religião, qualquer que seja o pregador, qualquer que sejam as pessoas conseguirem tentar justificar um recasamento ou um divórcio. Porque não existe margem na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe nenhuma revelação pessoal. Qualquer revelação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. Aqui nós temos, sabendo que Deus transformou em uma só carne. O que é uma só carne? É uma só pessoa. Marido e mulher. O homem, digamos que é o braço direito, a mulher é o braço esquerdo. Se houve um ferimento aqui no meu braço esquerdo, se pousou um inseto, qualquer coisa, quando eu vou limpar com o meu braço direito, com minha mão direita, a mão direita só corre a esquerda, a direita. Não tem como me partir, homem. Se partir, eu não vou viver. Então é uma só carne. Se tentar tirar essa parte minha e colocar uma outra, não vou sobreviver, nem eu, nem a outra parte. Por isso, na frente, nós teremos entendimento, que é adultério. Qualquer lado é adulterar. Sabendo então que é uma só carne, que é indivisível, sabendo então que é largar pai e mãe unir-se a mulher, não abandono aos pais da própria sorte, mas é viver a vida, começar uma família, constituir uma família. A família não inicia-se com o nascimento de filhos, mas a família inicia-se com o casamento. E mais, nós vamos entender também sobre a questão do casamento, que tem pessoas que afirmam que o casamento principal para Deus é na igreja. E não é verdade. Jesus é para cumprir a lei. Toda a lei se cumpriu em Jesus. Então, entenda uma coisa, não importa se o casamento foi feito numa igreja evangélica, numa igreja católica, na espírita, na macumba, no terreiro, onde quer que seja. Isso é indiferente. O casamento da igreja é uma festa, é para receber a bênção somente. O casamento principal é o casamento no civil. É quando o homem ou a mulher passa a responder como homem ou como mulher casada. Prova tal que somente o casamento numa igreja, ou onde quer que seja, não pode, a pessoa não tem condições de ir se identificar como casado legalmente. Civilmente, os documentos estarão constando solteiro, porque não existe uma certidão de casamento definitivo que diz que é casado. Casamento, então, o principal é o do cartório. É ali no registro civil. Esse é o principal. O outro é uma bênção, é para receber a bênção, é para se apresentar ao Senhor, mas o principal é aquele. E quando se casou ali, então, Deus, quando os dois concordam na terra, transforma-se. É uma só pessoa. A palavra de Deus se cumpre, então. Muito bem, ali se transforma em duas pessoas e não é mais divisível. Largar pai e mãe é você não mais viver na dependência dos pais, ou seu, ou da sua esposa, do seu marido, da sua esposa. Por quê? Existem os desentendimentos, muitas vezes entre sogras e sogra, porque a mãe ou o pai sabe olhar, cuidar, tratar do filho ou da filha exatamente como é, como filho ou como filha, não como marido ou como esposa. O marido ou a esposa, o tratamento que tem é o tratamento de marido e de esposa, de igual. A mãe cuida do filho de diversa maneira, com cuidados especiais, como está cuidando desde criança. A esposa cuida dele como esposa, como mulher. Geralmente é por este motivo, quando existe interferência dos pais, da mãe principalmente, os casamentos não dão certo. Largar pai e mãe. O ideal seria que todos, quando se casassem, não fizessem um puxadinho na casa dos pais, não fizessem um segundo piso na casa dos pais, mas tivesse preparado para viver fora da intervenção paterna. Isso tanto de um lado quanto do outro. É começar a família. Nossos pais, nós devemos respeito e obediência. É o primeiro mandamento da Bíblia com promessa.
Se nós prometemos obedecer pai e mãe, nós viveremos, honrarmos pai e mãe, nós viveremos muito tempo sobre a face da terra. Mas o casamento, nenhum pai ou mãe pode interferir, opinar. Os pais têm que entender que filhos são temporais. Não vai, muitas vezes tem a série de casamentos que eu atendo das mães possessivam porque tem ciúme dos filhos com a esposa. Não concordam, ficam opinando porque a esposa faz assim ou trata assim, ou cuida de uma roupa do filho assim, ou faz essa com aquela alimentação de forma diferente porque o filho está acostumado assim. Nós devemos entender que o filho tem que largar pai e mãe e ser mulher.